Olá, pessoal! Continuando o nosso processo de aprendizado e construção do nosso dashboard, aqui a gente já pode ver que nós construímos o tópico de volumetria por completo com os vários tipos de gráfico e análises, e também construímos o nosso tópico de análises temporais. Nesse vídeo e nos posteriores, nós vamos focar agora no tópico de análises financeiras. Então esse painel ele vai reunir aqui para vocês diferentes tipos de gráfico que vão permitir visualizar, o impacto financeiro do contencioso de uma forma mais estratégica. Então aqui no início nós temos um tipo de gráfico que nós já vimos nos vídeos anteriores, mas são importantes aqui também e vamos refazê-los, Vamos rever a construção desse tipo de gráfico e eles apresentam aqui valores mais consolidados, como soma de valor da causa, economia por pastas encerradas. Então ele traz uma visão executiva mais imediata, Posteriormente, nós vamos trabalhar com o histograma, nesse gráfico de perfil financeiro de pastas ativas. Aqui a gente vai ver como esses processos são distribuídos entre intervalos financeiros, que eles se apresentam aqui no eixo inferior. Então, você vai poder, através de um gráfico desse, identificar, por exemplo, concentrações de risco, Também vamos construir em conjunto um gráfico do tipo Pareto. Então, ele vai apresentar nas colunas o valor por empresa, por polo passivo, e na linha ele vai trazer o percentual acumulado desse total. Então, isso aqui dá para você identificar, ele é essencial, para se identificar quais empresas vão concentrar a maior exposição financeira, por exemplo, Seguindo ainda no tópico de análises financeiras, nós vamos trazer aqui um box plot ou gráfico de caixa. Isso aqui vai trazer uma distribuição mais empírica do valor da causa por polo passivo, ou seja, pelas empresas RES. Então ele vai destacar medianas, quartis, possíveis outliers, e a gente vai trazer um pouco disso durante a construção desse indicador, tá? Um pouco de conceituação sobre isso. Isso aqui auxilia a analisar se há variação e previsibilidade em relação ao polo passivo, por exemplo. Vamos trazer também um gráfico de dispersão, conhecido como Scatter Plot, que ele vai trazer aqui uma relação entre valor da causa e valor pago, somente nos processos que foram encerrados, que tiveram como resultado acordo e parcial procedência. Então, ele vai comparar o valor inicial do processo com o valor efetivamente pago. Aqui você vai poder identificar padrões de acordo, por exemplo, vai correlacionar essas variáveis e vai poder observar se tem uma eficiência na redução dessas contingências, E além de ele demonstrar aqui uma diferenciação de resultados por tipo de decisão. Traremos também, ainda nesse tópico, o gráfico do tipo velocímetro. Esse gráfico ele vai trazer para você, ele vai demonstrar o percentual do total pago em relação ao valor das causas que foram encerradas. Ele vai funcionar aqui como um indicador de desempenho financeiro, Vamos trazer também mais um gráfico de radar que nós já vimos nos vídeos anteriores. Porém, aqui a gente vai trazer esse tipo de gráfico voltado para os valores das causas, tá? É o mesmo tipo de gráfico, as mesmas funcionalidades basicamente, mas nós vamos construí-lo para um outro tipo de análise. Então, esse gráfico aqui ele vai trazer uma comparação entre o valor de causa e o valor pago, conforme a classificação de risco, se é possível, se é provável, se é remoto, se é certo. Então, ele apoia aqui também a gestão de provisões, Então, esse tópico aqui, nós temos alguns tipos de gráficos bastante importantes que vão trazer um impacto para a análise e nós vamos construí-los a partir de agora. Iniciando com os gráficos que estão no topo, que são os gráficos do tipo card, do tipo valor. Voltando para o nosso dashboard que está em construção,
Aqui nós já fizemos as tratativas de construção de indicadores, tanto para volumetria e análises temporais. Nós agora vamos criar o nosso tópico de análises financeiras. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso insight. Quando a gente iniciou a construção do tópico de análises temporais, como vocês recordam, eu fiz somente uma cópia, né? Eu fiz uma cópia para que pudesse ser mantido aqui a formatação, para que eu não precisasse tratar com customização nem personalização. Mas a partir de agora, a partir desse tópico de análises financeiras, nós vamos construir esse insight do zero, até para que possam rememorar o passo a passo dessa construção. Nós vamos clicar no ícone de mais no canto superior direito e clicar em adicionar insight. Aqui já foi dito, mas nós vamos relembrar. Aqui, quando você vai criar um novo insight, você pode fazer do tipo dados, que é do tipo texto, né? Ou do tipo smart, quando você faz uma pergunta e através da correspondência, da correlação com a inteligência artificial, ele traz uma resposta automática e atualizável para os senhores, né? Pode ser tipo uma imagem, onde você pode adicionar uma imagem da logomarca da empresa ou qualquer imagem que considere necessária, e os estilos, né? Para se customizar o seu insight. Nós vamos criar aqui um insight do tipo simples, porque nós vamos inserir apenas um texto que vai servir como tópico para se dividir o nosso dashboard. Então, nós vamos criar o tópico de análises financeiras. Quando você cria aqui, a gente do lado direito, a gente já tem uma prévia de como ele vai ficar, né? Então, como a gente já tem um padrão de segmento, de customização, a gente já pode trabalhar aqui os estilos desse insight. Vamos mantê-lo centralizado, mas vamos mudar aqui a fonte. Vamos usar a Oswald, que é a nossa fonte padrão. E o tamanho vai ser 40. Vamos manter aqui esse dado no formato do tipo simples, ou seja, não vamos inserir nenhum tipo de customização para negrito, itálico ou sublinhado. Porém, no nosso dashboard, a gente sabe que nós temos o nosso fundo azul padrão e as letras, né, a fonte do texto aqui é branca. Então, a gente já pode ou digitar o hexadecimal ou arrastar aqui o nosso círculo e deixar na cor que desejamos. Então, a partir daqui, a gente já tem a cor padrão do nosso dashboard. A cor da fonte é a cor branca. Podemos verificar aqui que tem o destaque está ativado. E eu não quero o destaque com essa cor que se apresenta, muito menos a cor de fundo. Então, nesses dois, para que se tenha um insight perfeitamente customizado, nós vamos colocar o hexadecimal padrão de azul que estamos utilizando desde o início do nosso processo de aprendizado. Tanto no destaque, quanto na cor de fundo. Então, assim, nós já construímos o nosso insight, basta inseri-lo agora no nosso dashboard e reposicionar e redimensioná-lo. Podemos salvar. Estando salvo, aqui, clicamos no ícone de lápis no canto superior direito, layout de computador e fazemos o redimensionamento para que tenhamos o nosso insight tal qual está no nosso dashboard modelo. Clico em salvar e já temos o nosso insight. A partir de agora, nós vamos construir os nossos cards tal qual está no nosso dashboard modelo. Soma de valor de causa, das pastas que estão em andamento, da economia por pastas encerradas, valor de causa somente dos processos trabalhistas e as pastas que estão em andamento, e valor de causa dos processos cíveis, também das pastas que estão em andamento. Vamos criar nosso primeiro indicador aqui, que é o valor das causas, o somatório do valor de todas as causas. Clicando no ícone do sinal de mais no canto superior direito, clico em adicionar KPI
E nós queremos um gráfico do tipo card, né? Novamente, voltamos aqui ao ambiente que nos propicia construir a nossa análise. Selecionamos o nosso arquivo, que é o processos simulados, e vamos inserir as nossas variáveis. O que a gente quer saber? O valor da causa, a soma dos valores da causa. Então, na métrica principal, como vocês podem ver aqui nessa visualização rápida, eu tenho uma coluna que ela traz os valores das causas. E eu não estou fazendo nenhum tipo de referência ou segmentação nessa análise. Quero somente saber o somatório. Então, aqui eu trago a minha variável de valor de causa. Lembrando que sempre que nós vamos construir um indicador e na métrica principal nós temos valores, seja de causa, sejam valores pagos, sejam economias, seja qual for, um valor do tipo, um dado na verdade, do tipo número, essa função aqui não vai se tratar de contagem nem contagem únicos, vai ser soma ou média, depende de como eu quero apresentá-los. Já posso aqui gerar o gráfico, que vai me trazer por default, novamente, como sempre, a nossa tabela. Só que nós queremos um gráfico do tipo valor, então a gente seleciona este tipo de gráfico em específico. A partir daqui, cabe a gente, somente para esse indicador, cabe para a gente somente customizá-lo. Então, aqui eu não vou aplicar nenhum filtro, aqui eu não posso fazer nenhum tipo de agrupamento, nada desse nível. Então, eu venho aqui em estilos, poderia e deveria dar um título ao meu KPI. Então, soma valor das causas. Eu acho que é assim que está, valor da causa. Vamos fazer tal qual. Soma valor da causa. Poderia manter esse título aqui, porém, poderia colocar no padrão que estamos seguindo, porém, eu não quero trazer a descrição do que são esses valores na parte do título. Então, eu mantenho o título, posso até copiá-lo, desabilito essa informação, porque eu não quero que seja demonstrada aqui na margem superior. Venho aqui em estilos e já coloco na descrição. Ou seja, aqui eu já tenho o meu valor que eu quero que seja apresentado e tenho também uma descrição desse valor. Quando se trata de gráficos do tipo card, temos também opções gerais, certo? E temos também a estilização. Como a gente está trabalhando com a fonte Ozone, vamos acioná-la aqui, mantendo essa cor. Como vocês podem ver, no nosso dashboard principal, a fonte, nos gráficos aqui de valor, a fonte, a cor da fonte, na verdade, é sempre branca com fundo azul. Então, aqui, como a gente já tem os dados dos nossos hexadecimais, aqui a gente já pode trabalhar essa estilização. Eu venho aqui na cor da fonte e deixo ela branca. E eu mudo também a cor do fundo. Aqui a cor do fundo é sempre o nosso hexadecimal. Sempre que eu falo, que eu me refiro, é do modelo que a gente está seguindo, né? Essa questão da estilização das cores e tudo que se refere à personalização, ela é muito particular. Então, a partir daqui, nós já temos o nosso primeiro indicador, do tipo valor do nosso tópico de análises financeiras. Então, a partir disso que está construído, e a gente já pode salvar e inserir no nosso tópico, a partir dessa construção, a gente já pode trabalhar ou criando novos insights, aí você teria que trabalhar também a personalização desses insights, ou podemos somente criar cópias, por questão de otimização do tempo. Antes de darmos continuidade aqui à construção dos outros tipos de gráfico de valor, aliás, dos outros tipos de análise, né?
nas quais utilizamos os gráficos de valor, tem algo aqui que eu quero trazer. Quando aqui abaixo do sinal de mais no canto superior direito, nós temos uma tag, uma etiqueta de marcadores. Nós temos aqui os nomes dos tópicos que nós estamos criando. Temos o de volumetria, que já foi criado, o de análises financeiras, aliás, análises temporais, que também foi criado. Porém, nós criamos o de análises financeiras e ele não se apresenta aqui no nosso mini sumário, certo? É uma funcionalidade bem simples que basta a gente habilitar. Eu vou voltar aqui no Insight, clicar nos 3 pontos, editar, e aqui na parte de estilos, eu tenho uma opção de utilizar como marcador. Quando eu habilito essa função e salvo, de forma automática, ela vem aqui para o meu sumário, vem para as minhas análises. Então, aqui eu já posso clicar e ir diretamente para o meu tópico de análises financeiras. Agora, vamos construir o nosso segundo card. Como eu citei anteriormente, para otimizar o nosso tempo, a gente pode construir esses gráficos a partir das cópias. Então, eu posso aqui, a soma dos valores das causas, eu vou clicar nos 3 pontos e vou clonar. Meu KPI foi clonado com sucesso, já posso inclusive reposicioná-los. Ele estando corretamente posicionado no meu dashboard, eu posso fazer as edições que eu considerar necessária. Qual o indicador que nós precisamos criar agora? Soma do valor da causa das pastas em andamento. Então, vamos analisar aqui esse clone que nós criamos. Nós temos aqui já a análise praticamente concluída. Nós temos o valor da causa e ela está trazendo uma soma. Só que eu quero avaliar somente o das pastas que estão em andamento. Então, para que tal se apresente, eu vou aplicar um filtro. E eu preciso saber quais são as pastas que estão em andamento ou não. Então, eu vou aqui na minha visualização de dados e procuro qual é a variável que traz essa informação, que é a variável de status. Eu sempre gosto de trazer essa visualização, mesmo a gente quando vai construindo os nossos indicadores, a gente até meio que de forma automática, a gente se familiariza, né? Lembra quais são as colunas, que tem isso, que tem aquilo. Mas eu gosto sempre de trazer essa reflexão de voltar para a base, porque é muito importante a gente conhecer os nossos registros, tá, pessoal? Então, a gente sabe aqui que a coluna de status tem a informação que eu preciso. Então, eu vou filtrar por status. Novamente, relembrando, quero somente tratar de um registro. Então, posso manter o filtro do tipo simples, porque eu quero selecionar somente os processos que estão ativos, os processos que estão em andamento. A adição do filtro gera o meu gráfico novamente. Ele está praticamente pronto. Então, eu venho aqui para estilos, para torná-lo idêntico ao que está lá alocado no nosso dashboard. Inclusive, quando a gente concluir essa estilização, vou voltar aqui ao dashboard, ao indicador, aliás, de soma de valor da causa, a qual eu passei batido a funcionalidade de colocar a moeda. E é algo que é importante de estar se lembrando. Voltando aqui, vamos trabalhar a estilização. Agora eu não estou mais lidando só com o valor da causa. Eu estou lidando com o valor da causa das pastas que estão em andamento. Então, eu mudo o título para saber o que está sendo identificado aqui e trago isso também para a descrição. A partir daqui, eu poderia trabalhar essas casas decimais, esses valores, né? Eu poderia aumentar o número de casas decimais, eu poderia deixar nenhuma casa decimal. No nosso dashboard ficou uma casa decimal aqui, como vocês podem ver. Então, a gente vai deixar aqui na casa decimal quantidade de casas, uma casa decimal. Eu poderia, para poder acrescentar o cifrão aqui, eu poderia ou trazer a moeda, e ele já acrescenta de forma automática, ou eu poderia colocar como um prefixo. Aqui ficaria duplicado, né? Não faz nenhum sentido, mas são as opções que eu tenho para se trabalhar e é preciso ter conhecimento delas. Eu poderia agrupar esse valor para ele não aparecer, por exemplo, na sua totalidade.
eu queria apresentá-lo de forma de bilhão, então aquele valor é 0,1 bi. Deixa eu aumentar um pouco aqui para melhorar a visualização. Eu poderia deixá-lo na casa dos milhões, então ficaria assim a apresentação, ou na casa de milhar, que ficaria com esse tipo de leitura, mas não se faz necessário aqui, então vamos manter sem nenhum tipo de agrupamento. Então, de forma bem rápida e otimizada, nós criamos o nosso segundo indicador. E ele, como ele já estava reposicionado, eu aumentei um pouco ele durante a construção, então a gente pode vir aqui, layout computador novamente, diminuir para deixá-lo alinhado, simétrico ao indicador anterior. Podemos aumentar um pouco aqui e salvar. Temos nossos dois indicadores já. Como prometi, vamos voltar aqui à edição da soma dos valores de causa, porque ficou faltando o cifrão aqui, para denominar que estamos tratando de reais. Clico nos 3 pontos, clico em editar. Aqui em estilos, como expliquei há pouquíssimo tempo, podemos vir aqui em moeda e colocar o cifrão. Poderia colocar aqui também no prefixo, mas não se faz necessário, pois nós temos essa funcionalidade aqui. E casas decimais, nós temos duas aqui, né? Então, o padrão para o nosso dashboard, para esses gráficos, é de uma casa decimal. Podemos salvar. E agora sim, nossos dois indicadores do tópico de análises financeiras já estão construídos e prontos. Partindo para o próximo indicador, que é economia por pastas encerradas. Não se trata de valor de causa aqui, e nem se trata de pastas em andamento. Mas, de qualquer forma, eu vou criar o clone desse indicador primeiro aqui, desse indicador primário, para que vocês possam ver que mesmo que sendo outra análise, a gente pode aproveitar também essa questão da formatação. Então, clico nos 3 pontos, a opção de mais opções e clico em clonar. Já faço o reposicionamento do meu indicador e salvo. Só que aqui nós queremos a economia por pastas encerradas. Então, nós vamos editar. E a edição aqui não vai se tratar somente de filtros ou de mudança de descrição. Nós vamos mudar a nossa análise. Em dados, valor da causa, a métrica principal que eu quero trabalhar, não se trata mais de valor da causa, e sim da economia gerada e nos processos que estão encerrados. Então, eu vou excluir essa métrica e vou inserir a métrica de economia. Quando eu gerar o gráfico, nós vamos ter a mudança de análise. Então, aqui nós vamos mudar essa descrição, porque nos trata de valor de causa, tá? Mas antes de chegarmos a esse time de personalização, nós vamos aplicar os filtros necessários, porque eu quero ver somente dos processos que estão encerrados. Talvez nem precisasse, né, da inserção desse filtro, mas por garantia, né, vamos inseri-lo, talvez nem precisasse, porque quando se trata de economia, significa que o processo já não está mais em andamento. Mas, de qualquer forma, é sempre bom rever essa questão da funcionalidade e atentar para isso dentro da análise. Gera o gráfico, como falei, fica-se o mesmo valor, pois a economia só se dá quando se tem o encerramento do processo. E agora nós vamos trabalhar nas definições, descrições aqui do nosso indicador, tá? Então, aqui nós vamos citar economia por pastas encerradas, revisitando ali o dashboard modelo para que ele fique tal qual desejamos. Pastas encerradas. Essa questão do título já foi falada várias vezes, né? Nas funcionalidades são as mesmas para todos os indicadores. Nesses gráficos de card é uma escolha minha como usuária. Poderia habilitá-lo e tirar a descrição. Mas para mim, visualmente, é melhor, eu acho um melhor entendimento e um visual até mais aprazível dessa forma. Então, vamos desabilitar. Copiamos aqui.
o título e vamos para a descrição. Como nós fizemos o clone, né, daquele indicador que já estava previamente formatado, como a gente quer que se apresente, então a gente não vai poder nem não vai ter que fazer muita coisa aqui, né? Nós já temos uma quantidade de casas decimais como desejamos, já temos a moeda aplicada, né, sem necessidade de nenhum tipo de agrupamento, a cor da fonte e a cor de fundo já estão aplicadas e somente salvamos. Novamente, nos nossos marcadores, nas nossas tags, partimos para o tópico de análises financeiras. Agora, vamos construir mais 2 indicadores para finalizar. Nós queremos trabalhar com valor de causa por categoria. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso clonar esse indicador de valor de causa e trabalhar em cima dele. Porque eu quero por categoria e por pastas que estão ativas. Aqui eu já tenho um indicador de valor de causa somente de pastas que estão ativas. Então, teoricamente, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso somente fazer um clone e adicionar mais um tipo de filtro, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, eu vou clonar esse indicador 2 vezes para que a gente possa construir o que a gente precisa. Então, soma do valor da causa das pastas que estão em andamento. Faço o clone e faço o clone do clone. Vamos reposicionar, já para ficar devidamente ajustado no nosso dashboard. Reposicionados, agora vamos modificá-los. Passando o mouse em cima aqui do indicador, eu clico nos 3 pontos e clico em editar. O que é que nós temos aqui? Nós temos o valor da causa das pastas que estão em andamento. Então, em relação à construção da análise, eu não vou precisar modificar nada. Mas eu vou ter que aplicar um outro filtro, que é o filtro de categoria, ou natureza, ou matéria legal, como assim esteja na base. Para rememorar, como sempre, a gente dá uma olhada na base e vê que ela está na variável matéria legal. Então, é a variável que nós vamos selecionar aqui. E o que é que eu quero avaliar primeiro? As trabalhistas, então é só uma que eu quero selecionar. Mantenho o tipo simples e escolho trabalhista, adiciono filtro e gero o gráfico. A partir de agora, eu tenho um gráfico que, apesar da descrição, está voltado somente para as causas trabalhistas. Aqui, vamos fazer a mudança para que o nome fique tal qual no nosso dashboard modelo. Basta eu acrescentar aqui trabalhista. Ele está acrescentado só no título, então a gente não vê nenhuma modificação aqui. A gente vai modificar também a descrição do nosso indicador. Posso agora, com o filtro devidamente estabelecido, devidamente formatada e a descrição devidamente definida, posso salvar. Voltando aqui para o nosso tópico de análises financeiras, já temos aqui o valor das causas somente trabalhistas e das causas somente que estão em andamento. Da mesma forma, vamos editar o nosso indicador para somente se atrelar a processos cíveis. Novamente, não vamos mexer na estrutura da nossa análise, vamos somente aplicar um filtro que a gente sabe que está em matéria legal e vamos selecionar um dos registros, que é o cível. Adiciono o filtro, gero o gráfico. Já observa-se uma mudança de valores. Então, aqui em estilos, da mesma forma, eu só acrescento o nome da matéria, categoria, natureza, como chamem. Aqui também faço a mudança na descrição e com tudo devidamente formatado, devidamente aplicado, podemos salvar. E agora nós já temos o nosso tópico de análises financeiras
iniciado. Nós temos todos 5 gráficos do tipo card. Já fizemos uma explicação inicial de todos esses indicadores que nós vamos construir e na próxima aula nós vamos trabalhar o gráfico de histograma para fazer uma análise do perfil financeiro de contencioso somente das pastas que estão em andamento. Até mais!